Estar na casa do Senhor nos traz alegria, né? Regozijo, esse ambiente tão maravilhoso de louvor e adoração. E esse também é o nosso culto de ceia, né? Glória a Deus. Esse momento de nós estarmos renovando a nossa aliança com Jesus e também uns com os outros, né? A comunhão do corpo de Cristo, a comunhão da igreja reunida, a comunhão dos santos. É maravilhoso, irmão. A presença de Deus é extraordinária. Estamos iniciando o mês de março. Ontem nós estávamos aqui na nossa consagração, um tempo tão precioso de oração, de busca, de buscar alinhamento dos céus e direcionamento. Foi um momento muito precioso nós aqui, e onde Deus nos deu uma palavra que queimou no meu coração sobre um tempo de aceleração sobre essa igreja. Um tempo de aceleração. Deus vai começar a soprar neste lugar uma aceleração de crescimento. Deus vai começar a mover algo extraordinário e sobrenatural na igreja, nos grupos, em tudo. Há um tempo de aceleração. Nós vamos ver realmente o sobrenatural, né, nesse aspecto começar a se manifestar. Essas cadeiras vão começar a se encher a cada culto. Nós vamos ver igreja, cultos cheios, reuniões, né, e pessoas até às vezes ficam de pé. Nós vamos ter que, né, espalhar mais cadeiras aí pela igreja. Amém? É um tempo de aceleração. Tempo de aceleração. Deus está liberando uma aceleração sobre nós. Algo que vai destravar sobre essa igreja. Amém? E eu creio muito nisso. E esse é o mês de março, irmãos. Nós vamos começar uma nova série que já está sendo divulgada nas redes sociais, nos grupos, né? Que é Somos Todos Sacerdotes. Não sei se vai ter arte aqui também, né? Não, mas é uma série que nós vamos começar a trabalhar baseada nesse livro aqui que nós temos aqui, né? Somos Todos Sacerdotes, né? Nós vamos conversar, são 5 ministrações, onde nós vamos estar falando a respeito do que está escrito nesse livro, né? Uma mensagem, uma série baseada nesse livro. E vai ser uma bênção, irmãos. Eu tenho sido muito abençoado nessa leitura. E realmente vai abençoar também tua vida. Então eu já quero te preparar, não faltar nenhum culto, irmão. Não perca nada, né? Vem nos cultos, porque vai ser, né, muitas ministrações voltadas nesse livro, onde nós vamos aprender a importância do nosso sacerdócio, né? Somos todos sacerdotes. Diga comigo, somos todos sacerdotes. Acho que houve um tempo em que a gente acabou esquecendo dessas verdades. Muitas vezes, por exemplo, né, a Igreja Católica, ela tem, né, Papa, né? O Papa ele é o representante máximo da Igreja Católica, né? Então o Papa, tudo que ele diz, o que ele fala lá, né, toda a igreja, né, ele vai ouvir. Ele é um sacerdote, né, de toda a Igreja Católica. Assim também, essa cultura, às vezes, começou a entrar dentro da própria igreja, onde, às vezes, os pastores começaram a se tornar um Papa. Se tornar um papa da igreja. E muitas vezes nós acabamos esquecendo daquilo pelo qual nós fomos comprados por Jesus. Porque o que Deus espera da igreja? Que nós sejamos um reino de sacerdotes. Deus não chamou apenas o pastor Elton, a pastora Maria, nós como pastores para sermos sacerdotes. Mas a Bíblia vai dizer, e os versículos que nós vamos ler vai mostrar para você, que Deus espera que nós sejamos um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes. Há uma diferença. Um reino com e um reino de sacerdotes. Israel foi um reino com sacerdotes, porque a vontade de Deus para o povo de Israel era que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. Quando Moisés sobe ao monte, né, e Deus chama o povo para aquele momento lá no Sinai, onde vem fogo, fumaça, aquela coisa toda, a Bíblia diz que o povo ficou com medo de ouvir a voz do Senhor. Então o povo começou a dizer para Moisés, sobe tu e representa nós lá, né? Mas não, Deus não fale com a gente, porque senão a gente vai morrer. Então o povo elegeu Moisés como representante.
Ó, vai você e nós. Mas a vontade de Deus não era que fosse apenas a tribo de Levi, que se tornasse uma tribo sacerdotal. Deus queria que toda a nação fosse uma nação sacerdotal, para que através da nação ele pudesse manifestar sua glória ao mundo. Isso não aconteceu, então Israel acabou se tornando uma nação com sacerdotes. Mas a vontade de Deus é que ele se estabeleça através de uma igreja de sacerdotes, onde nós possamos entender quem nós somos e a nossa posição. A nossa posição. E isso talvez tenha sido esquecido. Isso foi algo que Lutero batalhou muito na reforma protestante. Lutero lutou contra isso, porque havia lá os principais, e todo o resto parecia que todo o resto do povo não era tratado dessa forma, como sacerdotes. Então Deus vem resgatando essas verdades por meio do tempo, para nos lembrar que nós somos sacerdotes. Muitas vezes a gente diz assim: o homem é o sacerdote da casa. Está correto, mas a família inteira é sacerdote. A mulher é uma sacerdotisa, os filhos são sacerdotes. Toda a casa é uma casa de sacerdotes. Toda casa, toda família é uma família sacerdotal. O homem sim tem uma posição de autoridade, de governo, mas a família inteira participa disso. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Isso que eu estou falando. Homem, mulher, crianças, todos fazem parte dessa questão de sacerdotes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a extensão do sacerdócio. Vou abrir um texto aqui com vocês para nós ler juntos. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 4 e o 5. A palavra sacerdote, né, no hebraico é Kohen, né? No latim, né, fala também sobre esse ofício, aquele que trabalha num ofício sagrado, né? Sacerdote. Então nós vamos entender um pouco mais, né, através da palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai falar assim para nós. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 4 e o 5. Caso você não tiver Bíblia, vai estar sendo projetado aqui, tá? Olha o que diz. Chegando-se a ele, falando de quem? Jesus. A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, ou também nós, né, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então lá no versículo 9 desse mesmo capítulo, vai dizer assim, avança um pouquinho, texto que a gente conhece bem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você pode dizer amém? Então olha só o apóstolo Pedro falando sobre esse sacerdócio santo, esse sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Então é importante a gente conversar um pouco, porque quando você vai ver a Bíblia, a palavra de Deus, vão ter vários textos, vários versículos que falam sobre o sacerdócio, né? Desde a criação, desde Adão, desde Eva, né? Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, pensa só, antes do pecado entrar no mundo, não havia necessidade de sacerdotes, né? Deus, né, havia uma comunhão plena com Deus, né? O homem escutava a voz do Senhor, o homem se relacionava com Deus face a face, o homem tinha acesso, né, livre à presença de Deus. O homem, ele estava ali na viração do dia e o Senhor vinha para conversar. Comece a imaginar comigo como era esse relacionamento de Deus com Adão, com Eva, naquele ambiente onde não havia pecado, onde o pecado não separava, onde havia um relacionamento tão íntimo. Todo o conhecimento de Deus vinha sobre Adão, no espírito de Adão, na alma, na mente. Imagina só, irmão, quanto isso era profundo. E
enquanto o pecado, por meio da desobediência de Adão, trouxe consequências que perduram até hoje. A consequência do pecado nos desconectou com a presença de Deus. A desobediência do homem trouxe uma gravíssima consequência e nos separou, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então o homem acabou morrendo. Então quando Adão peca, quando Adão ele pecou, a primeira reação que ele teve foi se esconder de Deus. A primeira reação que ele teve lá no jardim foi se esconder, ele e a mulher, porque abriram-se os seus olhos, ele percebeu que estava nu. Ele se esconde, se cobre com folhas de figueira, está todo envergonhado, porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado ele nos envergonha, o pecado ele nos humilha, o pecado ele nos expõe a uma situação assim. Então o homem todo ele está lá escondido, né? Está lá escondido, né? E a voz de Deus: onde é que tu estás, Adão? O homem está lá: eu tive medo, eu me escondi, né, porque eu estava nu. Então toda aquela situação original, onde o homem caiu, o homem pecou. E aí o que Deus precisou fazer naquele momento? A Bíblia fala que Deus vestiu o homem com peles de animais. Ou seja, o primeiro sacrifício foi feito ali. Porque Deus precisou matar um animal para que o sangue fosse derramado e cobrisse Adão com aquela pele. Vamos dizer assim, por assim dizer, o próprio Deus mostrou, ele, o primeiro sacerdote foi o próprio Deus mostrando como seria dali para frente esse sacrifício, né? O sacrifício de Deus, porque como é que vai vestir de pele de animal, né, sem matar um animal? Ele precisou derramar sangue. Então, desde aquele momento, Deus já estava comunicando que haveria, aquilo era profético, né? Haveria um momento em que Cristo iria fazer essa obra por nós. Mas o sangue de animais, eles não apagam os pecados, eles apenas cobrem. Então assim, naquele momento, eles foram vestidos, Deus mostrou para Adão como é que seria dali para frente, por causa do pecado, como seria esse sacrifício. Deus mostrou, e Adão tinha agora uma responsabilidade de ensinar as próximas gerações, os seus filhos, de como o sacrifício aconteceria. Você já vai ver no Gênesis capítulo 4, que Caim e Abel vão apresentar ao Senhor uma oferta. A Bíblia fala que Caim era um agricultor, Abel era um pastor de ovelhas, era um pastor. E a Bíblia fala que a oferta de Abel agradou o Senhor. Por quê? Abel fez do jeito certo. Abel ofereceu aquilo que Deus pediu. Caim estava trazendo uma oferta de vegetais, e não foi a forma que Deus estabeleceu o culto. Por que Caim ficou irado? Por que Caim ficou, transtornado? Porque de certa forma Caim precisava pedir para o seu irmão ou comprar dele uma oferta para poder oferecer do jeito certo, mas Caim não queria fazer daquele jeito. Caim, ele queria ter, houve uma rebeldia no coração de Caim pela forma como Deus estabeleceu o sacrifício. Por que Deus se agradou de Abel, não se agradou de Caim? Por causa que Deus já tinha estabelecido a maneira e o proceder da oferta. Caim ficou irado, matou seu irmão. E a gente vai vendo na Bíblia, esse tipo de sacerdócio que a gente está vivendo hoje, no Velho Testamento a gente observa esses fundamentos, que são baseados ali, na tribo, de Levi, de Arão e da tribo de Levi. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E no Novo Testamento esse conceito ele ainda se mantém, como Jesus Cristo sendo o nosso grande sumo sacerdote, A Bíblia aqui fala que todas as funções do sacerdócio da antiga aliança, concentram-se em Jesus, concentram-se nele. Ele é o sumo sacerdote. Então tudo aquilo que acontecia na antiga aliança apontavam para quem? Para Cristo. Todas as funções sacerdotais estavam trazendo, era uma sombra, A Bíblia fala que, era uma sombra de bens vindouros. Quando você olha uma sombra projetada, você às vezes vai perceber que é uma mão que está ali, mas você não vê textura, você não vê a pele, a cor da pele. Você sabe que é uma mão, mas você não consegue, tocar. Então a sombra é isso. O povo da antiga aliança olhava para a sombra. Eles olhavam para a sombra. Tudo, desde o tabernáculo, medidas, a forma como cada coisa Deus estabeleceu,
Tudo no tabernáculo, quando Deus instituiu a Moisés, eu quero habitar no meio do povo. Deus tinha um desejo com a nação. Ele disse, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero construir uma casa onde eu possa habitar. Olha só o desejo de Deus, né? Habitar. Então, Deus estabeleceu aquele tabernáculo que era uma tenda. E dentro da tenda, haviam coisas ali que, né, revestida de ouro, revestida de bronze, revestida de prata. Havia todo tipo de materiais e ornamentos, utensílios, tudo bem especificado para Moisés, para que Moisés pudesse, né, apresentar para o povo, e o povo oferecesse adoração a Deus através desse tabernáculo. Porque o tabernáculo era uma tenda, até que chegou o tempo, né? Agora vamos para uma igreja americana, daqui a pouco, né? Esse órgão, né? Daqui a pouco vem o pandeirinho, né? Mas essa tenda, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Então, a gente vai vendo como é importante a gente entender o sacerdócio. E por meio do tabernáculo, Deus estabeleceu um sacerdócio, né? Arão e toda a tribo de Levi para servir naquele lugar. Então, tudo isso apontava para Cristo, né? Tudo isso apontava para Cristo. Tudo você vai ver no tabernáculo aponta para Jesus, né? E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E hoje nós temos outro aspecto do Novo Testamento, é falar que todos os crentes partilham desse mesmo sacerdócio, conforme os textos que a gente acabou de ler, né? Mas esse conceito, onde é que ele se originou e por que é importante a gente compreender esse tema, né? A gente vai vendo aqui, eu quero conversar com vocês sobre 7 níveis de sacerdócio, né? 7 níveis aqui de sacerdócio. Trouxe essa introdução e a gente vai agora começar a entender um pouco mais os níveis de sacerdócio. Como eu estava falando, o primeiro nível sacerdotal é o nível do sacerdócio individual. Como eu falei, lá com Adão e Eva, lá no início, nós percebemos que Deus estabeleceu o sacerdócio individual, né? Adão, Caim, Abel, Abraão, você vai ver mais para frente, quando Abraão vai oferecer Isaac, né? Ele não tinha um sacerdote lá, Deus pediu Isaac, né, como sacrifício. Então, num dado momento, ele deixa os seus servos para trás e vai só ele e Isaac até onde Deus mostrou, até o Monte Moriá, onde Deus mostrou que ele deveria sacrificar. Não tinha nenhum sacerdote lá, ele serviu como seu próprio sacerdote. Era ele que iria sacrificar, era ele que ia oferecer o sacrifício. Então Abraão chega lá no monte, ele já amarra o filho, já está tudo pronto, até que Deus diz não, né? De repente ele olha para o lado, tem um cabrito ali, né? Tem um amarrado, e ele diz, não precisa oferecer, não, eu não quero Isaac. Ele só queria o teu coração, ele só queria provar o teu coração. E aí naquele momento ele pega aquele cabrito, ele mola, ele mata e oferece como sacrifício ao Senhor. Nós percebemos que, né, Abraão, Caim, Abel, eles fazem parte desse sacerdócio individual, onde a pessoa ela é tanto o suplicante como aquele que sacrifica. Percebe? Né? Tanto aquele que suplica, né, como aquele que sacrifica. Então Deus mostrou esse padrão quando mostrou para Adão como ele deveria proceder. Abel seguiu o mesmo modelo. Lá para frente a gente vai ver também Noé, e vai ver também Abraão fazendo a mesma coisa. Sacerdócio individual, porque não tinha nenhum sacerdócio ainda estabelecido, né? Isso foi acontecer anos mais tarde, depois que o povo saiu, né, do Egito, depois que Israel saiu do Egito. Mas até então as pessoas atuavam como, né, seus próprios sacerdotes. Elas representavam, né, apresentavam, seu sacrifício diante de Deus. Esse é o primeiro nível. A gente avança para o segundo nível de sacerdócio, que é o sacerdócio do Pai. O sacerdócio do Pai, ele vai falar sobre Jó, né? Aqui você pode abrir Jó capítulo 1. Abra comigo Jó capítulo 1 e o versículo 5. Quando você vê que, olha só, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, olha o que ele dizia, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse é o segundo nível de sacerdote, né?
onde a gente vê Jó, ele é o primeiro livro da Bíblia, né? Não se sabe exatamente onde é que ele se coloca entre os patriarcas, mas ele é muito antigo, né? Ele não está dentro da ordem cronológica, né? Mas ele é o primeiro livro da Bíblia, né? Jó é um livro muito antigo. Então, quando nós vemos Jó, você observa que Jó, ele tinha uma preocupação com seus filhos, né? No sacerdócio do pai. O próprio pai se preocupava com, vai que eles amaldiçoaram Deus no seu coração. Então Jó se antecipava para cuidar dos filhos. Ele oferecia o quê? Holocausto. Isso quem faz é o quê? Um sacerdote. É um sacerdote que faz esse tipo de sacrifício. Então Jó, ele é um homem que cuidava dos seus filhos. E feliz, né, é a família que tem um pai como sacerdote. E aí, pai, você é o sacerdote da tua casa? Olha a seriedade disso, irmão. Jó, ele tinha uma função muito importante de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de sacrificar pelos seus filhos. Então, como nós podemos resgatar isso, né? Quanta segurança traz para uma família? Preste atenção, pais. Falando a cada pai que está aqui, você que tem um filho, você que deseja ter um filho, né, futuramente. Olha a responsabilidade, né, de nós. Quanta segurança traz para uma criança, né, para uma família, para o teu filho, ver o pai se posicionando como sacerdote, cuidando da vida espiritual da casa, cuidando da saúde espiritual da família. Quanto a gente precisa resgatar esse sacerdócio dentro de casa? Quem está entendendo isso? Muitas vezes as mulheres estão puxando, né, uma função que é o pai que deveria estar cuidando. Estão se invertendo papéis. Como eu falei, a mulher, ela é uma sacerdote também. Mas muitas vezes o pai está sendo omisso. O homem está sendo omisso na criação dos filhos. O homem não participa de nada, o homem não ajuda em nada, o homem, né, está se colocando que nem Adão, se escondendo. O homem se escondeu de Deus lá no jardim, mas o homem está se escondendo da mulher dentro de casa, né? Nós temos que voltar, somos todos sacerdotes. Se nós não entendermos esse papel, homens, que nós temos de estar cuidando bem da nossa família. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas que ele precisa governar bem a sua própria família. Ele tem que ser um bom governante dentro da sua casa. Não significa o governo de uma pessoa, né? Eu que mando aqui, né? Não é isso que a Bíblia está falando, porque a liderança bíblica é uma liderança que serve. Então, se você quer ser um líder da tua casa, você está servindo a tua família. Não é você estar mandando, aqui sou eu que mando, eu sou o homem, né? Não é assim que se governa a sua casa. Pelo modelo, pelo exemplo, pelo carinho, pelo amor, né? Isso vai tornar, era o que Jó estava fazendo. Jó, o sacerdócio, segundo nível, o sacerdócio do pai, né? O pai que representa a família, porque o sacerdote é aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. É um intermediário, esse é o sacerdote. A função do sacerdote é essa: representatividade, representação. E por isso que, se nós entendermos o nosso lugar, a gente vai falar sobre isso no final, no último nível. Vamos avançar. O terceiro nível do sacerdócio é o sacerdócio tribal, né? Tribal, sacerdócio tribal. O que é o sacerdócio tribal? A gente percebe que as famílias foram crescendo. Quando você vê, por exemplo, Abraão, Deus disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, né? 12 filhos. Dessas 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel, né? Então havia um representante sobre cada família, né? A família de Rúben, os Rubenitas, os Gaditas, os Asseritas, todos esses nomes que a gente lê na Bíblia, né? De Judá, enfim, cada um tinha uma família e um representante, um pai, um cabeça sobre a tribo. Então você percebe que o sacerdócio foi progredindo, uma progressão. As coisas estavam começando a crescer. Começou no sacerdócio individual,
né? O sacerdócio do pai, agora está, né? As famílias cresceram, né? Agora a família de Israel não são mais só 12 filhos, é uma multidão de povo, né? Quando Deus liberta Israel lá do Egito, agora são, né? A primeira contagem que eles fizeram era mais de 600 mil homens, né? De 20 anos para cima, fora mulheres e crianças. Então se calcula que estima-se quase 2 a 3 milhões de pessoas no deserto, caminhando, né? Um cálculo, né? Quase 3 milhões de pessoas, uma cidade que nem Curitiba talvez, né? Uma capital saindo do Egito e caminhando a uma promessa. Então haviam cabeças, haviam pessoas que representavam as suas tribos, e esse foi um tempo, né, que nasceu esse sacerdócio tribal. O próprio Moisés, quando Moisés ele estava lá no deserto com o povo, ele teve um momento que ele disse assim: olha, é pesado demais esse cargo, né? Porque era um povo, imagina, a Bíblia fala que Moisés passava o dia inteiro, né, atendendo o povo. Aí de repente chega Jetro, que também era um sacerdote, o sogro de Moisés era um sacerdote, Jetro, né, de Midian, né? Miriam é irmã de Moisés, Midian. Então ele também era um sacerdote. Aí Jetro, o sogro de Moisés, deu um conselho: olha, elege homens, né, que vão te ajudar. Então ali começou esse sacerdócio tribal, homens que Moisés levantou para ajudar Moisés na coordenação de todo aquele trabalho que ele tinha. É interessante esse sacerdócio tribal aplicando para os dias de hoje. É como se fosse hoje aqui nós nos nossos setores, né? É como nós nos nossos setores, o pastor Elton, a pastora Marli são os pastores principais, e nós temos aqui vários líderes de GC que representam as tribos, vamos dizer assim, né? São várias tribos onde tem os líderes que estão cuidando dos grupos. Para a gente trazer, né, essa identidade para os nossos dias, a gente trabalha mais ou menos desse formato, né? Imagina se só o pastor Elton e a pastora Marli tivesse que fazer tudo sozinho, né? Cuidar da igreja, visitar os irmãos e fazer, sabe, um monte de coisa, ia ficar pesado. Como Moisés disse, é pesado demais. Qualquer líder nessa função vai dizer: é pesado demais, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Então quando Deus estabeleceu líderes para ajudar Moisés, é a mesma função que nós estamos aqui com os líderes. Cadê os líderes aqui? Levanta a mão. Aí, ó, olha a igreja, olha a igreja. Vamos aplaudir a vida de cada líder aqui, hein? Glória a Deus, glória a Jesus. Porque, irmão, você também pode se tornar um líder aqui nessa casa. Você também pode servir aqui nessa casa. Tem espaço para todo mundo, irmão. Ninguém aqui está, né, dizendo: ah, você pode, você não pode. Tudo aqui, né? Você tem esse desejo: puxa, eu quero servir, eu quero ajudar, irmão, nós estamos aqui. Vem falar com a gente, fala com os pastores, fala conosco, com esse pastor Eduardo, a pastora Andressa, sabe? Existem uns processos do trilho que a gente caminha, a gente vai explicar para você. A gente vai te mostrar, né, o que eu posso fazer, a gente vai te mostrar. Mas é esse o sacerdócio tribal, o terceiro nível, né, que a gente está falando aqui. Avança comigo. O sacerdócio agora, o quarto nível, é o sacerdócio araônico. Quarto nível, eu errei aqui. É o sacerdócio nacional. Desculpa. Sacerdócio nacional. Esse sacerdócio fala de Moisés, né? Moisés, ele é um grande exemplo desse sacerdote que representava toda a nação, né? Moisés, ele tinha um trabalho muito específico, né? Porque Moisés, ele foi o mediador, né, da antiga aliança. Moisés foi aquele homem que Deus usou para libertar o povo lá do Egito, e o povo saiu da escravidão, e agora Moisés está sendo o responsável para conduzir essa nação à promessa. Então Moisés, ele era um representante, um sacerdote, e todo mundo olhava para Moisés e viam em Moisés alguém que falava com Deus face a face, um amigo de Deus. Moisés era um amigo de Deus. O próprio Deus fala, né? A própria Bíblia fala um amigo. E Moisés, ele era esse representante, né? Você percebe que quando Moisés se afastou alguns dias para estar lá no Monte Sinai, né? Bastou Moisés dar um tempinho com Deus, a nação se corrompeu, né? A nação se corrompeu. A Bíblia fala que Moisés estava 40 dias e 40 noites lá na comunhão com Deus, na presença de Deus, e recebendo as alianças, e recebendo tudo lá, enquanto o povo estava lá embaixo se corrompendo, fazendo um bezerro de ouro, né? Daqui a pouco Deus fala com Moisés: olha, desce depressa, porque o teu povo, né?
Deus fala assim, o teu povo, Deus nem disse o meu povo, o teu povo já se corrompeu, vai lá. Quando Moisés desce no arraial, vê que a nação está assim, sem freio, né, desenfreada no pecado, adorando o bezerro de ouro, fazendo aquela loucura. Moisés fica indignado com aquele povo, quebra a tábua da aliança, joga tudo no chão. Imagina, irmãos, uma tábua que foi escrita pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu aquilo. Moisés ficou tão indignado que quebrou aquilo, né? E aí houve toda, né, uma situação. Moisés foi difícil para segurar o povo, porque o povo estava muito desenfreado no pecado. Então Moisés era esse sacerdócio da nação. Moisés, depois de um tempo, voltou novamente para mais 40 dias para interceder pelo povo, né? O sacerdote é o intercessor, porque Deus queria destruir a nação. Deus disse assim, eu quero destruir essa nação, né? Deus sai da minha frente, né? Imagina Deus pedindo para um homem, olha, eu quero destruir, né? Ele é Deus, né? Ele faz o que ele quiser, mas ele está dizendo, eu vou destruir. Moisés está suplicando, não faça isso, Senhor. Não destrua o teu povo. E Moisés ali como um sacerdote pedindo, não faça isso, Senhor. E Deus ouviu a voz de Moisés e perdoou a iniquidade do povo. Esse é o papel do sacerdote, querido. Vocês estão entendendo até aqui? Outro sacerdote nacional na Bíblia, bastante conhecido, é o profeta Samuel. O profeta Samuel também se tornou, né, um sacerdócio nacional. Numa época, Samuel foi aquele homem, né, aquele menino que foi consagrado, né, pela sua mãe, a Ana, né? Ela queria tanto ter um filho, e ela não estava conseguindo, e fez um voto com Deus, né? O Senhor me deu um filho, eu vou dar para o Senhor, ele é teu, né? E aí Deus ouviu aquela oração, Deus ouviu, e nasceu Samuel, né? E logo depois que ele desmamou, cresceu, ele já foi levado para servir no templo, para servir Eli, que era o sacerdote, né, naquela época. E Samuel cresceu nesse lugar. E quanto foi, e a gente sabe que Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel começou a se relacionar com Deus de uma forma íntima. Ele ouvia a voz do Senhor, ele se tornou um profeta conhecido e respeitado em toda a nação. Então Samuel, ele se tornou, assim como Moisés, também um sacerdócio nacional. Foi o Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. Olha a importância, né? Foi o próprio profeta Samuel que ungiu o primeiro rei da história de Israel, que foi Saul. Então Deus usou a vida de Samuel e ungiu também Davi, né? Ungiu também Davi. Então isso mostra como eram esses níveis de sacerdote que a gente está avançando. E agora vem um quinto nível. Quinto nível fala do sacerdócio araônico. Vamos avançar lá. Esse sacerdócio fala, né, da tribo, né, da tribo de Levi, né? Esses passos que foram crescendo, vai mostrando para nós algo muito interessante, né? Depois que Deus estabeleceu as leis, o tabernáculo, e foi tudo se organizando lá no deserto, Deus elegeu uma tribo, né? A tribo de Levi. Dali vêm os levitas, né? Dali vêm os levitas. E da tribo de Levi, Deus escolheu Arão, que é o irmão de Moisés, né? O irmão de Moisés. Arão se tornou o primeiro sacerdote, né, desse momento agora, né, onde Deus oficiou todos os processos que o sacerdote deveria exercer. Quando você vai ler ali Êxodo, Números, nós que estamos lendo a Bíblia, né, o ano aí, você começa a perceber, né, como Deus começou a organizar o culto, o padrão, os sacrifícios, o que o homem deveria trazer, de que forma, o animal, tudo Deus foi trazendo um padrão, a forma correta. E Arão, ele se tornou um sumo sacerdote, o sacerdote principal. Havia os seus filhos que se tornaram sacerdotes, que serviam junto com ele, e havia toda uma tribo que cooperava no serviço do tabernáculo. Então em Israel, a tribo de Levi ficou responsável pelo sacerdócio, nem pelo trabalho no tabernáculo e futuramente no templo, quando Salomão levantou o templo. Porque o tabernáculo ele permaneceu um tempo, até que chegou um momento em que Salomão, né, levanta um templo glorioso, e ali começou, né, onde Deus estabeleceu Jerusalém como uma cidade onde ele escolheu para ali habitar. E nesse templo, né, permaneceu fixo durante muitos anos, né, o
templo de Salomão, né, onde, né, a gente vê esse serviço sacerdotal acontecendo por muito tempo. Então Arão também foi um sacerdote escolhido por Deus para, a partir dali, né, começar um novo tempo em Israel por meio desse sacerdote. O 6º nível fala do sacerdócio mundial de Jesus. O sacerdócio mundial de Jesus. Aqui vai entrar um pouco para a nossa realidade, né? A gente vai avançando nesses níveis. Olha só. Aqui a gente viu claramente que o tabernáculo, a Bíblia fala que Jesus, o verbo se tornou carne. Ou seja, Jesus, ele tabernaculou aqui na terra, né? Ele se tornou carne. Então Jesus, Deus habitando na terra, através da presença de Jesus aqui. Então Jesus, ele veio trazer tudo aquilo que a antiga aliança estava apontando para ele, apontando para Cristo. Chegou o tempo agora da consumação de tudo isso. E Jesus, ele veio, quando João Batista estava ali, João estava pregando, ele olha para Cristo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele era tanto o sacerdote como o próprio sacrifício. O próprio sacrifício. Jesus, ele veio porque até o sacerdócio de Arão, todo ano era sacrifício, e somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Uma vez por ano havia o dia do perdão, e o sacerdote, o sumo sacerdote, somente ele tinha acesso a um lugar que era chamado Santo dos Santos, né? Dentro do tabernáculo havia um véu, né, que separava o santíssimo lugar do santo lugar. Aquele lugar santíssimo era o lugar onde estava a Arca da Aliança. E aquele lugar só poderia ser acessado uma vez no ano, num dia específico, para apresentar uma oferta por toda a nação, a oferta pelo pecado. E os sacerdotes, todos os dias eles entravam no santo lugar, ali eles entravam todo dia, para fazer os seus trabalhos. Mas no santíssimo lugar, esse novo nível, eles não podiam entrar. E só o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus, ele está lá na cruz e ele diz está consumado, ele morre, a Bíblia fala o quê? Que o véu foi rasgado. Aquele véu que separava, né? Aquela canção que a gente canta, e o véu que separava, já não separa mais. Ou seja, havia uma separação, e agora o Senhor rasgou, o véu foi rasgado pelo próprio Deus, né? De alto a baixo foi rasgado. O que estava comunicando para nós? Agora nós temos acesso. Cada um de nós somos todos sacerdotes. Agora não é mais apenas um homem. Agora não é apenas um homem escolhido de uma tribo. Agora somos todos nós, crentes em Cristo Jesus, que temos acesso a esse lugar espiritual. Nós temos acesso, irmão. A Bíblia diz que esse novo e vivo caminho, pelo meio do seu sangue, foi aberto um caminho para você e para mim, para nós acessarmos. E será que nós estamos acessando esse lugar santíssimo? Esse lugar que é chamado a sala do trono. O lugar, irmão, que foi preparado por Jesus para todos os filhos de Deus, para que nós tenhamos esse acesso. Nós precisamos apenas crer. Porque, irmão, não há mais necessidade de sacrifícios. Como na antiga aliança, os animais, eles eram usados como substitutos. Preste atenção. Os animais, eles eram usados como substitutos pelo teu pecado. Então, quando você pecava, você pegava um animal, pegava lá, e aquele era um substituto. Porque quem deveria morrer era eu, mas quem morria no teu lugar era um animal. Então você matava o animal, derramava o sangue no altar, e aquele animal era morto, um animal inocente, para substituir a mim e a você. Era por isso que ofereciam sacrifícios, porque era uma substituição. Era uma substituição. O animal era um substituto pelo pecado. Só que ali, anos após anos, aquilo foi se repetindo. Chega um tempo até que os sacerdotes estão levando até, né, de qualquer jeito. A Bíblia fala lá em Malaquias, você vai ver que o sacerdote já estava aceitando o animal cego, o animal aleijado, o animal coxo, né? Então o povo começou a se perder na essência da adoração. O povo começou a se perder porque tanto aquela pessoa que se aproxima de Deus por causa do seu pecado,
E o pecado ele é expiado por meio do sacrifício daquele animal. Agora ele recebeu perdão. Agora ele oferece a Deus uma adoração. Agora ele adora o Senhor. Agora ele louva o Senhor pelo perdão que ele recebeu. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite por meio da ceia. Nós vemos aqui, irmão, a cada culto, para quê? Para oferecer ao Senhor adoração. Adoração. Porque o sacrifício, nós não viemos aqui para trazer animal e ficar matando. Porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Uma vez por todas já foi o suficiente. Não preciso pagar promessa. Não preciso fazer qualquer outra coisa, irmão. Jesus já nos perdoou. Jesus já nos perdoou. O sangue já foi derramado. Nós estamos perdoados pelo sangue do Cordeiro, irmão. Jesus já pagou o preço. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, quando Jesus se apresenta para João lá na ilha de Patmos. Ele vai dizer assim, Apocalipse 1, versículo 6, diz assim, vou ler aqui a partir do 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você pode dizer amém? Amém. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para sempre. Amém. Agora avança comigo, Apocalipse capítulo 5, no versículo 8. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Irmão, nós somos comprados. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você não é livre para si mesmo. Você não é livre para si mesmo. Você era escravo do pecado, o Senhor te comprou. Se Ele te comprou, você tem um dono. Amém? Se Ele é Senhor, então Ele governa sobre a tua vida. Ou deveria governar, né? Porque a Bíblia diz, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que vos mando? Então não faz sentido. Se você chama Jesus de Senhor e não obedece a Ele, não faz o menor sentido chamá-lo de Senhor. Se você não anda em obediência a Deus, por que você chama Ele de Senhor? Isso é hipocrisia, meu querido. Senhor, ó, Tu és o meu Senhor. Só que nós fomos comprados não para sermos maltratados. Sabe por que Jesus te comprou? Porque Ele te ama. Porque nós estávamos no pecado, aprisionados, escravos, e Ele nos comprou com o seu sangue. E Ele nos transportou para o seu reino de amor. Hoje você é livre pelo sangue de Jesus. O sangue que foi derramado lá na cruz é o sangue que nos comprou. E Ele te comprou para quê? Para que você possa reinar com Ele e ser um sacerdote aqui nessa terra. Ele diz: e reinarão sobre a terra. Quantos sacerdotes querem reinar sobre essa terra? Irmão, vai haver o tempo em que o Senhor vai governar nesse lugar, nessa terra. Vai governar e todos nós vamos reinar junto com Jesus. Irmão, está chegando o tempo, irmão, nós estamos próximos, né? Jesus está perto, está chegando a hora, aleluia, né, irmão, nós estamos aqui, a expectativa. Tem pessoas que têm medo do fim, né? Tem pessoas que têm medo, meu Deus, Apocalipse, é como se Apocalipse fosse uma coisa ruim. Você já leu Apocalipse alguma vez? Apocalipse, irmão, é um livro de esperança. É o livro que mostra a nossa redenção para sempre. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença, nós estaremos para sempre com Jesus. Haverá novos céus e nova terra, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, aplauda Jesus, igreja, Ele é digno. Ele é Senhor de todos,
Ele é o rei dessa nação. Você não é um miserável. Você não é um miserável. Você é o sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém que representa Ele aqui nessa terra. Qual que é a nossa função hoje como sacerdote? Não é ficar matando animal mais, porque Jesus já pagou o preço. Mas nós estamos aqui para servir a Deus, aos santos e ao mundo. Diga assim: sacerdote está aqui para servir a Deus, aos santos e ao mundo. Nós temos um serviço, irmão. Olha o que diz para mim finalizar aqui essa parte. 1 Pedro 2, o versículo 9, eu vou ler de novo para fechar. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual que é o propósito? Aí vai me explicar o propósito. O propósito de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que você é uma geração eleita? Por que você é um sacerdócio real? Por que nós somos uma nação santa? Tem um propósito para isso: proclamar as virtudes de Deus ao mundo. Proclamação. Nós precisamos proclamar a glória de Deus sobre essa terra. Nós precisamos proclamar as virtudes dEle, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça para esse mundo. Será que a gente está fazendo isso como sacerdotes? Estamos mostrando para o mundo que Ele é bondoso, que Deus é misericordioso, que Ele pode perdoar os teus pecados, porque o sacrifício já foi feito. As pessoas estão sabendo disso através de nós? Ou será que nós estamos nos omitindo da nossa função de sacerdócio e dizendo: não, isso é para o pastor? Estamos que nem lá no deserto, né, para Moisés, né? Vai você, fala com Deus, é você. E o povo se omitindo: não fala com a gente, ele não quer ouvir. Mas, irmão, não é essa a verdade. A verdade bíblica é que todos nós somos sacerdotes. Você recebe essa palavra? Amém? Irmão, vão ser 5 ministrações, essa é a primeira. A gente vai se aprofundar mais ainda, é só uma abertura, só para você entender um pouquinho. Vamos se colocar de pé? Vamos se colocar em pé. Já queria partir agora para o momento da ceia, depois eu faço uma oração. Chamar aqui os casais, as pessoas que estão responsáveis aqui para a ceia nessa noite, os irmãos. Eu quero ler de novo esse versículo. Pode vir quem vai estar aqui com a ceia. Feche os teus olhos aí no teu lugar, faça uma oração agora. Vai consagrando a Deus o teu coração. Consagrando ao Senhor. Eu queria que você tirasse esse momento para orar. Vai consagrando a Deus o teu coração. Vai consagrando a Deus a tua vida. Permita que o Espírito Santo vá purificando o teu coração. A Bíblia diz que a Bíblia não diz para a gente não participar da ceia, mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você possa agora fazer um exame no teu coração, não com o sentido de se condenar, não é isso, mas que você possa estar alinhado com a vontade de Deus, teu coração puro, teu coração limpo, né? Que você esteja agora orando e pedindo: Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos. Se é algo que eu preciso consertar, quem sabe com algum irmão, se é algo, quem sabe, que eu preciso confessar, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar. Nós não estamos aqui para participar da ceia com peso ou condenação sobre o nosso coração, mas para participar com alegria e gratidão na presença de Deus, olhando para a cruz e lembrando que o sacrifício que foi feito lá na cruz foi um sacrifício que
nos perdoa, que nos lava, que nos purifica. Que você possa agora consagrar o teu coração. Vai orando ao Senhor, com reverência, com temor. Ele te ama, Ele ama a tua vida, Ele ama você. Nosso Deus é um Deus compassivo e misericordioso. E às vezes o diabo tem te colocado dentro de um peso de culpa e de condenação, fazendo você acreditar que você não pode viver e não pode participar da ceia. Deixa eu dizer, o acesso que Jesus comprou lá na cruz, o novo e vivo caminho, é por meio do sangue. E se você confessa e permite que o sangue dele te purifique de todo o pecado, você tem acesso livre à presença do Pai. Você que tem esse desejo, vai declarando isso nessa noite: Senhor, purifica meu coração com teu sangue. Purifica meu coração com teu sangue. Digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O Senhor nos comprou. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Jesus naquele dia disse: este é meu sangue, é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Existe uma aliança entre nós, queridos. O Senhor fez uma aliança conosco. Nós temos uma aliança com Ele. E também temos uma aliança uns com os outros. Enquanto o louvor vai tocar uma canção, quero orar aqui, consagrando esses elementos. Você pode estender suas mãos aqui para nós abençoarmos juntos. Senhor, eu oro, Senhor, para que nesse momento agora de ceia, o nosso coração venha se render totalmente, Senhor. Que venha uma unção neste lugar. Nós não queremos participar com o coração carregado de culpa, porque não é essa a tua vontade para nós, mas com gratidão, com alegria. Eu oro para que cada pessoa que pegar o seu pão e o cálice, ao momento que eles tomarem, o poder de Deus venha visitar a tua vida. Eu quero declarar isso agora, que venha o poder de Deus sobre essa igreja. Nesse momento de partilhar, da comunhão, nós possamos estar em unidade. O corpo de Cristo celebrando o cabeça. O corpo celebrando aquele que é o cabeça. Vem com a tua unção neste lugar. E consagramos a Ti a nossa vida mais uma vez. Tu és digno de tudo, Senhor. Amém. Pode entregar e você fique à vontade para pegar o cálice e o pão.
Vamos cantar? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abriram. Amém. Todos receberam o pão, o cálice. Você pode destacar ali, né? Vamos pegar o pão. Continue com os seus olhos fechados e vamos agradecer o Senhor juntos. Jesus fala: este é o meu corpo que foi dado por vós. O corpo de Jesus que foi esmagado. Jesus que lá na cruz sofreu em nosso lugar. Jesus que lá na cruz Ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Ele viu a mim, Ele viu você. Ele viu a frutificação. Cada um aqui é um fruto do trabalho de Jesus. Diga assim: eu sou um fruto do penoso trabalho do Senhor. Senhor, nós consagramos esse pão ao Senhor e te agradecemos. Para a honra e glória do teu nome, nós comemos do pão juntos em nome de Jesus. Pode comer. Jesus fala naquele momento, depois ele tomou o cálice. Esse cálice, ele representa o sangue da nova aliança. Foi derramado para a remissão dos pecados de todos nós. Eu queria que nesse momento, a gente fala de aliança, e a nossa igreja, ela tem um nome, Aliança Bíblica do Avivamento. O nome da igreja Aba, se você não sabia, significa Aliança Bíblica do Avivamento. Nós temos uma aliança com o Senhor. Naquele dia que você entregou tua vida para Jesus, você disse: Senhor, eu vou ser teu para sempre. E nós temos uma aliança com o corpo de Cristo. Eu queria que você, se você quiser, pode trocar o cálice com algum irmão e diga para esse irmão algo assim: eu tenho uma aliança contigo, meu irmão. Você pode se espalhar. Eu gostaria de ver, não apenas com uma pessoa, mas pode fazer isso. Sai do teu lugar, dê um abraço carinhoso, entregue o cálice e diga: meu irmão, eu tenho uma aliança contigo. Temos aliança, nós temos aliança. Tenho aliança contigo. É uma aliança, irmão. Temos uma aliança. E só por meio de Jesus nós podemos viver essa aliança, queridos. É uma aliança eterna que jamais será quebrada. Nós vamos estar a eternidade junto, irmão. Aleluia! Irmão, não é só aqui na terra, aqui está começando. A eternidade nos espera. A vida eterna com Cristo. Essa aliança jamais terá fim. E assim nós também consagramos a Ti, Jesus, esse suco da uva, Senhor, suco de uva, Deus, que representa o Seu sangue. Eu peço que agora, Deus, venha o Teu poder nessa igreja, Senhor. Que caia uma unção agora sobre cada um, Senhor. Comece a receber o toque do céu sobre a tua vida agora. Vai manifestando o poder de Deus agora na igreja. Abra a tua boca em adoração e glorificação a Jesus. Enquanto você vai adorando a Jesus, você vai recebendo o poder do alto. Você vai recebendo um toque que só vem do céu. Nenhum homem está te tocando, é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que está te tocando. Ninguém está colocando as mãos em você. Você vai sentir como uma mão na tua cabeça. Você vai sentir como uma mão sobre a tua cabeça. Um óleo que é derramado na cabeça e vai descendo sobre o teu corpo. Vem com o teu óleo, Senhor. Vem com o teu óleo, Senhor. Vem com o teu óleo, Senhor, gerando cura.
Se há alguém enfermo agora, nós declaramos cura, cura e libertação sobre a tua vida, cura e libertação sobre a tua vida, cura e libertação sobre a tua casa, cura e libertação sobre a tua família. O sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, que te livra da condenação e do inferno, está aqui para te purificar. Oh, aleluia. Vamos beber todos juntos. Tome desse cálice. Oh, vamos adorar o Senhor mais um pouco. Eu queria pedir que os pastores e intercessores orassem por vocês. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu queria pedir essa gentileza. Só impor as mãos. Eu sinto uma unção que vai fluir através de imposição de mãos. A adoração vai tocar, não vai ter feito um apelo, mas você vai receber algo sobrenatural. Os intercessores nos ajudem, os pastores podem só apenas colocar as mãos. Deus vai liberar uma graça sobre você agora. Feche os teus olhos e esteja com expectativa do que você vai receber agora. Comece a receber, comece a receber, comece a receber aí onde você está. Uma imposição de mãos, sinais e prodígios aqui nessa noite, sinais e maravilhas aqui nesse lugar, o toque do poder de Deus sobre o teu corpo. Jesus teve o seu corpo esmagado lá na cruz, para que o teu corpo seja sarado. O corpo de Jesus foi esmagado, mas o teu corpo, em nome de Jesus, está sendo curado. O teu corpo está sendo sarado. O teu corpo está sendo sarado nessa noite. Deus está trazendo milagres agora, sinais e maravilhas, sinais e maravilhas. Receba agora o toque do poder de Deus. Vamos lá, sacerdotes, ofereça ao Senhor sacrifício de louvor. Sacerdotes, ofereça um sacrifício de louvor, que é o fruto dos teus lábios, confessando a Cristo. Oh, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Receba, receba, receba. Oh, rabadarabasore manande rebalabas. Comece a orar em línguas, vamos lá. Deus está trazendo fogo neste lugar. Vamos lá, intercessores, grupo de intercessão, me ajuda aí, vamos lá. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Mais, 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 mais. Deus está liberando sobre nós. Deus está liberando para aqueles que creem. Deus está liberando para aqueles que creem. Deus está liberando, Deus está liberando cura. Deus está liberando cura. Deus está liberando cura. Foi ali, foi ali. Eu queria que você desse a mão para a tua família. Nós vamos orar juntos pelo mês de março. Eu só queria encerrar porque eu sinto no meu espírito que a gente ore junto. Vamos consagrar esse mês ao Senhor, amém?
Pega a mão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Nós vamos fazer uma oração aqui, eu vou encerrar. Mas vamos consagrar em família esse mês, amém? A palavra que Deus tem liberado é o mês de aceleração. Mês de aceleração. Coisas vão acelerar esse mês, irmão, na tua vida. Eu queria que você orasse e consagrasse a tua casa ao Senhor agora, mais uma vez. Esse é um mês, irmãos, que você vai começar a ver as portas se abrindo. Coisas extraordinárias Deus vai liberando nesse mês sobre a tua casa. Pai, eu quero orar por cada família que está aqui agora, consagrando os casamentos, consagrando os nossos filhos. Pais, sacerdotes pais, ore agora pela tua casa. Os sacerdotes pais, ore agora pela tua esposa, ore agora pelos teus filhos, representa agora eles diante do Senhor. Ponha, Pai, a tua mão sobre a tua esposa, coloque agora a tua mão sobre os teus filhos e comece a orar por eles. Os sacerdotes pais, consagre a tua família ao Senhor. Faça como Jó, consagre, e que a unção de Deus sobre a tua vida, Pai, há uma unção sobre a tua vida, há uma graça sobre a tua vida, Pai. Consagre os teus filhos ao Senhor, consagre a tua esposa ao Senhor. Não deixe mais a tua responsabilidade de lado. A partir de hoje você diga: eu assumo o meu papel. Eu assumo o meu papel dentro de casa. Eu vou conduzir a minha casa a buscar o Senhor. Eu vou conduzir a minha família a amar a Jesus. Eu vou estar frequentando as vigílias. Eu vou estar frequentando as consagrações. Eu vou estar aqui nos turnos de oração pela manhã e à noite. Eu vou jejuar pela minha família. Eu vou ler a Bíblia junto com os meus filhos. Eu vou ser um representante dentro da minha casa para conduzir a minha família à sala do trono. Que Deus te abençoe e seja sobre a tua vida em nome de Jesus.